Olá, eu sou o Luciano Tim, sócio fundador do CMT Advogados, e você está ouvindo o Conectando Direito, podcast quinzenal que une direito a outras áreas do conhecimento. E a conexão de hoje responde a seguinte pergunta: o que relações governamentais têm a ver com o direito? Para isso, conversaremos hoje com a Patrícia Nepomuceno, que é presidente do Instituto de Relações Governamentais, o IRELGOV, e gerente de relações institucionais do sistema Firjan. Olá, tudo bem, Patrícia? Olá, Luciano, boa noite. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui participando do podcast Conectando Direito. Prazer é nosso. A gente sempre começa aqui, Patrícia, com as pessoas conhecem o RealGov, conhecem o teu trabalho, mas a gente tem como aqui padrão, né? O nosso convidado, a nossa convidada, compartilhar compartilhar com o público o seu histórico, né? Breve histórico profissional, carreira acadêmica, enfim. Então, te pediria para fazer isso aqui. Claro. Bom, eu tenho dupla formação, né? Sou formada em Relações Internacionais, mas eu também sou uma colega advogada de vocês, com um mestrado em andamento em Ciência Política. Então, eu tenho uma formação que é muito complementar, né, que se complementa entre o direito e a política, e comecei a minha carreira profissional no setor público. Trabalhei uma rápida passagem pelo Ministério da Justiça, depois eu trabalhei na Presidência da República, com uma figura que é bastante conhecida da nossa área do direito, que é o professor Roberto Mangabeira Unger. E depois da Presidência da República eu entrei no sistema Firjan, onde eu já estou há 16 anos, trabalhando aí diversas pautas, em vários níveis de atuação, o que é bastante gratificante, e posso dizer assim que eu não tenho monotonia no meu dia a dia. Trabalhar com política no Brasil, representando setores tão diversos dentro da indústria de um estado tão sui generis como o Rio de Janeiro, é bem divertido. Bom, eu que trabalhei já em governo e como advogado, assim, eu diria que é até inescapável algum grau de atuação em relações governamentais, né? Porque o Congresso faz leis, o regulador faz regulações, né? E hoje, no fundo, também, se a gente não souber ciência política, a gente não consegue compreender o funcionamento dos tribunais superiores, né? Independentemente, seja no Brasil, seja em outros países, especialmente naqueles que os juízes são indicados, né? E agora o próprio México, eles vão ser eleitos, enfim. Então, política e direito têm, apesar do esforço de Kelsen de tentar separar, né, os americanos, você falou do Unger, nem tentam, né? Muito bem. Então, Patrícia, assim, você quer falar um pouquinho do RealGov, as áreas que você acha que são mais úteis? Você falou aí no teu mestrado em ciência política, acho que também é inescapável, né? Mas, enfim, você quer falar um pouquinho do RealGov? Quero. Bom, o RealGov, ele existe há 11 anos, acabou de completar 11 anos. É um esforço, né, de profissionais que fizeram um curso específico de relações governamentais, que há 11 anos atrás a gente não tinha tantas ofertas como a gente tem hoje, e se juntaram para responder questões sobre o lobby, sobre a profissão de relações governamentais no Brasil, com uma ótica um pouco mais acadêmica. Então, o IRealGov não é uma associação, nós somos um think tank, e a atividade do IRealGov é baseada em 2 pilares, né? A primeira é fomentar justamente a educação em relações governamentais, para que a gente tenha aí pelo menos um nivelamento sobre o entendimento do que é o RealGov no Brasil, do que é o lobby. E a segunda tem a ver com essa palavra, né, que é justamente fomentar as boas práticas para que a gente acabe com
essa ideia de que o lobby é alguma coisa ilegal, imoral ou proibida. Então, a gente está muito preocupado com a reputação dos profissionais de relações governamentais, que é uma profissão legítima e que faz parte da democracia. Há um ano eu assumi a presidência do IRELGOV e a gente vem trabalhando aí cada vez mais para conectar academia e setor corporativo, setor privado, buscando justamente, né, alinhar as ações para que os profissionais de relações governamentais sejam cada vez mais reconhecidos. Perfeito. Eu lembro que duas lembranças. Uma que eu já orientei 2 trabalhos sobre a regulamentação do lobby, né? E que, obviamente, no sentido regulamentar, porque já existe e é permitido, que não proibido. E num evento agora da Associação Latino-Americana de Direito e Economia, um colega me falava que, não sei se era no Peru, um país latino aqui, que era proibido, né? Ou seja, é muito pior, me parece, né? Porque as pessoas têm interesses e é natural que elas se articulem, e então não teria por que não permitir que isso seja de fato regulamentado. E não sei o teu posicionamento, mas eu imagino que obviamente seja nesse sentido, né, de ser algo absolutamente lícito e não, porque não proibido. E lembro que chamei certa feita uma colega de uma multinacional da área farma para falar para os meus alunos da GV sobre essa área, e ela dizia, olha, eu sou lobista. Ela se apresentava como tal, né, e com muito orgulho. Quer dizer, qual é a sua reação aí sobre isso? Essas minhas 2 lembranças têm aí um alinhamento? Tem, e eu me junto, faço coro a ela, porque eu sou lobista, não tenho vergonha de falar. Acho que quanto mais a gente falar sobre lobby, né, sobre a atividade de lobby, quanto mais a gente se assumir como lobistas, menos as pessoas vão associar a profissão aos atos ilícitos, né. Então, os crimes existem, estão listados em diversas legislações, seja no Código Penal, lei anticorrupção, e eles vão continuar existindo, mas a gente tem que realmente dar luz a uma atividade que é lícita. Então eu faço coro, eu sou lobista, não é uma palavra proibida para mim, pelo contrário, e a gente incentiva que cada vez mais as pessoas se reconheçam como tal, é muito importante. Interessante. Como eu trabalhei em governo, eu percebi que quem mais fazia e melhor fazia lobby, no fundo, eram as ONGs, né, as organizações não governamentais. E as pessoas acham que, no fundo, só as empresas que fazem lobby, e esquecem que todo dia essas ONGs, muitas delas com financiamento internacional, muito organizadas e estruturadas, também estão fazendo lá a articulação dos interesses que eles acham que seriam justos, né? E que, no fundo, a meu juízo, não existem interesses melhores ou piores numa sociedade capitalista ou de mercado e democrática, né? Mas, na tua experiência, quais áreas de conhecimento são as mais exigidas nas relações governamentais? Há 10 anos, 11 anos, quando o IRELGOV foi criado, a gente de fato não tinha muitas empresas abertamente, né, com áreas estruturadas de relações institucionais governamentais, RIG, como a gente chama, o lobby. Depois dos escândalos que a gente teve, Lava Jato, enfim, eu acho que as empresas começaram a se preocupar mais, as áreas de compliance começaram a sugerir que as empresas formassem as áreas de relações governamentais dedicadas a isso, para dar transparência ao trabalho delas. Então eu vejo aí uma evolução, né, do tipo de lobby que as ONGs faziam, tem muito a ver com advocacy, né, com as causas que elas defendem, com essa profissionalização. E linko agora com a sua pergunta, porque a gente não tem uma área de conhecimento específica e estratégica para, né, você ser um bom profissional, um bom lobista, um bom profissional de relações governamentais. Porque a defesa dos interesses é feita em diversas áreas da sociedade, né, diversos setores, todos eles buscando ali
influenciar a construção de políticas públicas, e isso nas 3 esferas, nos 3 níveis, né, no federal, no estadual, no municipal, no executivo, no legislativo, e por que não dizer no judiciário, e aí, como você citou, os tribunais superiores. Então há uma pluralidade muito grande de assuntos, e a gente não consegue justamente eleger uma única formação, né, para o profissional. Então, isso vinha sendo debatido dentro do IRELGOV, e no ano passado a gente lançou um modelo de referência para os profissionais de relações governamentais e para as empresas que querem ter uma área de relações governamentais estruturada. É um trabalho feito aí por profissionais acadêmicos e por profissionais do setor corporativo, que está disponível gratuitamente no site do IRELGOV, então quem tiver interesse eu convido a acessar esse material. E nele a gente montou uma trilha para que os profissionais ascendam, né, e justamente vão buscando o grau de senioridade na área. Então esse modelo, ele leva em consideração não só esses conhecimentos mais tradicionais, como a formação acadêmica mais original, mas também habilidades e atitudes que o profissional ele tem que ter para trilhar e atingir esse resultado de chegar a um nível mais sênior na carreira. Então a gente pode dizer que nem só de conhecimento formal vive o lobista, né, mas que dele é exigido também habilidades para operacionalizar essa estratégia de relacionamento com o poder público, e atitudes também para transformar as demandas que ele tem, né, em ações efetivas ali na hora de influenciar a política pública. Então é uma área muito diversa, que faz com que a gente realmente tenha muitas boas práticas, muitas boas ações, e é isso que a gente vem buscando no IRELGOV, né, catalogar e registrar e deixar isso aí como um legado mesmo. Interessante, eu vejo muita gente que fez relações internacionais e para essa área, porque eu acho que antigamente não tinha uma graduação sobre isso, mas quem vai para relações internacionais acho que teria uma cabeça diplomática, né? E a diplomacia ela pode ser dentro de uma corporação, né? Pode ser entre países, enfim. E eu lembro que eu criei com um cara que era Helgov na Dell, que tinha cuidado da entrada da Dell no Rio Grande do Sul, bastante tumultuada por uma razão de mudança de governo lá, numa época em que, de fato, o PT ainda estava assim, muito no início, né, muito verde, então era muito ainda iniciando, acho que foi o primeiro governo que o PT teve no Rio Grande do Sul, salvo o melhor juízo, já tinha experiência nas prefeituras, né, mas no estado ainda estava ali, então teve uma entrada bastante difícil da Dell no início, ele lidou muito com isso, depois nós criamos na SPM, que estava abrindo lá em Porto Alegre, ainda estava lá, um curso de diplomacia corporativa, uma extensão, mas que depois teve até uma dificuldade, que acho que também o nome, não sei se comunicava exatamente o que seria, mas enfim, naquela ocasião a gente pensou uma extensão em que tivesse alguns conhecimentos jurídicos, né, porque às vezes quando o pessoal é de engenharia e vai para a Helgov, ele não entende bem as competências, né, de cada ente da federação, especialmente estrangeiros. Eu percebo, por exemplo, que clientes nossos chineses, que é uma outra realidade, têm dificuldade de compreender o federalismo, né, tal imposto é com o município, outra a renúncia do imposto federal é com, então, às vezes há esse estranhamento, então direito ajuda, né, até ali. A gente pensou uma perna também economia, porque no fundo, né, a gente tem muita discussão de regulação, e a outra perna era de ciência política, realmente para entender ali a articulação de interesses, enfim. Mas ainda não há, eu acho, uma graduação, né, Patrícia, em Helgov, né? Ainda não. A gente tem hoje, né, vários cursos de pós-graduação, de mestrado,
em políticas públicas, em relações governamentais, mas de fato uma graduação, porque é um treinamento, né, você precisa utilizar as habilidades que você tem, o conhecimento formal que você já adquiriu na área que você, né, vai trabalhar, e justamente imputar as suas habilidades de relacionamento, né, de conseguir traduzir o discurso, a habilidade de ler cenários, de projetar cenários, de lidar com estratégias. Então, a gente acha que a gente, né, dentro do InRealGov, a gente acha que ainda não, o Brasil não tem, assim, uma maturidade, e no mundo também é muito difícil você achar uma graduação específica nisso. Então, acho que o interessante é justamente deixar que profissionais de diversas áreas entrem, né, e lidem com esse dia a dia mais político, mas com seus conhecimentos tradicionais ali, mais específicos. Isso é a beleza da profissão. Legal, ela é interdisciplinar por essência. E talvez até por isso não tenha dono, né? Porque, por exemplo, direito, aí tem a OAB, que quer, né, enfim, cuida ali da profissão, às vezes exageradamente, às vezes na medicina, né, no caso dos conselhos de medicina, no fundo vira ali também, por sua vez, um grupo de interesse organizado. Mas não é nem sobre isso, embora também, né, seja sobre isso que a gente esteja falando, que no fundo, como, né, todo mundo articula seus interesses. Até me ocorre um trabalho do Pablo Cesário, né, que é da CNI, sobre quem faz lobby no Brasil, e me chamou a atenção, por exemplo, a ANAMATRA, que é a Associação dos Juízes Trabalhistas, que faz bastante lobby, muito mais do que quem não estuda imaginaria, né? Então, no fundo, os dados são muito interessantes para a gente descortinar essas articulações, né, corporativas. E depois que a gente passa em Brasília, quer dizer, também o sindicato de servidores também é muito forte, o que explica a dificuldade de qualquer reforma administrativa. Então o pessoal acha às vezes, né, que só as federações de indústrias fazem lobby, só a Febrabama, mas na verdade no Brasil nem são os que mais fazem, né, para surpresa de talvez quem não seja da área, né, Patrícia? Imagino que o setor público é quem mais faz lobby hoje no Brasil, né? Seja por conta das suas associações de servidores e sindicatos, mas às vezes o Ministério precisa para liberar uma emenda que ele está precisando para determinado projeto do Ministério. Então a gente acaba se deparando ali com profissionais, bastante com profissionais dos ministérios dentro dos corredores do Congresso, defendendo os interesses do Ministério, que não diz respeito aos interesses dos servidores necessariamente. Então eu diria que hoje o setor público faz muito mais lobby do que o setor privado. Interessante. E como é que a advocacia, o lobby, né, de interesse, vamos dizer assim, é o termo cunhado, né, o advocacy, eu já vi dos dois modos, mas vamos chamar de, né, de lobby ou advocacia de, não sei se dá para chamar assim de interesse, porque parece que é uma coisa escusa quando de fato não é, porque todo mundo tem, todo mundo faz, e é melhor ser transparente. Mas como você acha que isso pode funcionar no sentido de proteção das liberdades, né? Porque vivemos uma economia de mercado, então das liberdades econômicas, né? Para proteger o setor privado, corrigir falhas de mercado. Como é que você vê esse tema? Bom, vamos lá, vou te ajudar aqui com uma definição mais precisa, né. A gente, tem o lobby, como eu falei, né, e o lobby hoje, academicamente, ele é conceituado justamente como sendo essa relação direta com o tomador de decisão, com o stakeholder que está ali na ponta. E o advocacy, ele tem um conceito mais amplo. Eu gosto muito de usar o conceito da professora Andréa Gozzetto, que traz que o advocacy é o conjunto das ações, né, que são estrategicamente definidas
e orientadas e que buscam promover a mudança na política pública, seja local, regional, nacional ou até mesmo internacional, né? O advocacy, ele tem esse poder de se espalhar, né? A mensagem acaba se espalhando e visa alcançar justamente, né, uma missão, uma visão, objetivos estratégicos para uma organização ou para uma coalizão de organizações. Então, o advocacy, ele implica no lobby diretamente falando, então ele tem ali o momento que tem uma interlocução com o stakeholder, mas o advocacy também implica ações de influências públicas, atividades de comunicação, pesquisa, sensibilização, mobilização da sociedade. WWF é um agente internacional que faz um advocacy que é mundialmente conhecido, né? Então, acho que quando a gente pensa em influenciar falhas regulatórias, a gente pode corrigi-las ou buscar corrigi-las, influenciá-las de duas formas. Pelo advocacy, mas isso acontece quando a falha leva uma comoção da sociedade, um acidente que foi causado por omissão ou por falta de regulação, né? Gente, não vou citar aqui, porque eu imagino que o seu público seja muito grande, tem advogados que estão aí advogando para grupos que passaram por isso. Ou o advocacy, ele pode ser exercido para mudar a política pública simplesmente porque a sociedade evoluiu e precisa aí de nova legislação para regular alguma nova forma de interação da sociedade. O lobby, ele é justamente, não vou dizer que é o mais efetivo, mas ele é de fato o que mais acontece hoje, porque você precisa de muitos recursos para você montar uma ação de advocacy, que tem esse impacto, né, tão grande na sociedade. Mas o lobby a gente vê todos os dias no Congresso Nacional, nos corredores, a gente cruza com os lobistas nas salas de espera dos ministérios, e essa conversa ali com o representante, com a autoridade pública, ela é muito eficiente, porque você traz as dores da sociedade, as dores do setor, da ONG, enfim, de quem está sendo representado, do próprio ministério para o Congresso e vice-versa, diretamente para quem está tomando a decisão, né? Então, é muito, muito efetivo. É claro que você tem que construir uma estratégia para que sua mensagem chegue ao seu interlocutor de forma eficiente, mas essa participação tão próxima do tomador de decisão enfim, aponta realmente os caminhos, né, que a sociedade deseja para o desenvolvimento do país. Eu acho que tanto o advocacy quanto o lobby são ações muito eficientes, mas a gente tem que ver, pensar e prestar atenção na mensagem final do que está sendo feito. O lobby não é tão visto, né? Acho que para melhorar aí essa noção de que a sociedade tem sobre o lobby, a gente precisa conversar mais, ter espaços como esse aqui de vocês para falar sobre isso. Porque quando pipoca na mídia, né, a imagem de um lobista normalmente está ligado a algum escândalo de corrupção e ele está fazendo tudo menos lobby ali, né? Então, é muito importante que a gente abra cada vez mais espaços de diálogo com a sociedade para esclarecer o que é essa profissão que é tão importante aí para o exercício da democracia. Perfeito. E nesse sentido, você acha que a regulação que o Estado exerce, vamos entender regulação no sentido mais amplo, né? Uma intervenção no mercado que pode vir muitas vezes do executivo, do legislativo, do judiciário, você acha que isso pode contribuir a atuação do profissional da área, que ela pode contribuir para uma melhoria da regulação? Ou seja, agora está muito comum a expressão baseada, né, política pública baseada em evidências, então levar as evidências para uma boa decisão, né, a própria lei de introdução às normas de direito brasileiro lá
e a própria lei das agências reguladoras falam de análise de impacto regulatório, consequencialismo. Você acha que é uma conexão aí desse profissional com o advogado, um economista em temas regulatórios, assim, de intervenção no mercado? Sem dúvidas. Acho que a gente hoje, pensando na construção de legislação, né, formalmente ali no âmbito do Congresso Nacional, a gente tem 513 deputados e 81 senadores e vou dizer que eles não devem conhecer 10% da realidade do Brasil. Então, é muito importante que a sociedade esteja presente, trazendo insumos, né, e tirando dúvidas e mostrando, apontando caminhos, para que de fato a legislação nasça de uma forma em que vá ser utilizada e não nasça morta, sem efeito. Acho que um exemplo muito, vou dar 2 exemplos, assim, do que eu acho muito interessante nessa construção. É a reforma tributária, eu acho que todo mundo acompanhou aí, né, eu acompanho e trabalho em projetos de reforma tributária, propostas de reforma tributária há quase 20 anos. Então a gente finalmente, conseguiu uma PEC e ela foi cunhada com muita escuta ativa da sociedade. Diversas audiências públicas. A reforma tributária ela recebeu muitas contribuições da sociedade, seja através de audiências públicas, seja através de ofícios, e tudo isso foi registrado nos anais do Congresso Nacional, para que se chegasse a uma reforma que ainda está sendo regulamentada, então ainda há outros dispositivos para serem construídos a partir desse diálogo com a sociedade, para que de fato a reforma, quando ela começar a valer de verdade, ela tenha um impacto menor possível e traga o maior benefício possível para a sociedade. Um outro exemplo, reformas de códigos, né, eles nunca nascem ali de um projeto de lei do Congresso Nacional, de algum parlamentar específico ou de alguma comissão específica parlamentar. Normalmente elas vêm depois de muito debate de comissões de juristas que estão ali, né, que são especialistas, sumidades convidadas, reconhecidas pelo Congresso, para trazer os apontamentos do que justamente precisa ser mudado dentro do ordenamento jurídico ali na reforma de um código, que é uma legislação tão robusta. Então o parlamento, ele tenta, trazer, exprimir, né, mostrar qual que é essa diversidade, essa representatividade, mas no fundo ele não consegue, né. Eu, na Firjan, trabalho com uma realidade ali de 46 deputados e 3 senadores para 92 municípios do Rio de Janeiro. Se a gente pensa em Minas Gerais, se a gente pensa em São Paulo, esse número é maior, então a gente precisa estar próximo, e a melhor forma de acessar essas autoridades é com quem realmente tem experiência ali, o trânsito no dia a dia, para conseguir acessar e conseguir levar as pautas de uma forma efetiva. Então o lobby também é método, né, então a gente precisa reconhecer isso, para que a gente tenha, né, para que a gente consiga acessar o parlamento ou enfim, o poder executivo de uma forma mais eficiente. Você tratou de um tema que está muito presente, quer dizer, agora teve a reforma, né, tributária, e agora está em discussão um projeto, não sei como e de onde saiu, sei, mas enfim, não é do interesse nem da sociedade civil nem empresarial, de um novo Código Civil que vai explodir segurança jurídica, o custo do Brasil, etc. E no fundo, quando a gente entende de relações governamentais e um pouco de ciência política, no fundo a gente começa a entender o que motiva, né, determinados interesses a avançar em certas pautas. E aí entra em tema justamente agora, né, quer dizer, quando teve uma discussão sobre um projeto de código comercial que era péssimo para o país, quer dizer, o grande fator ali de inibição de um projeto de má qualidade regulatória era o conhecimento econômico, né, dos efeitos. E aí
a Fiesp contratou um estudo da professora Luciana Yang, que dava conta de mais de 20 bi, porque alguém vai pagar a conta, né? E, então, você acha que o conhecimento sobre o efeito econômico das normas, ele tem força retórica no debate político? Você acha que há um ganho levando evidências científicas? Qual é a tua opinião sobre esse tema? Sem dúvidas, eu acho que esse é um diferencial. Eu tenho conversado bastante com o MDIC, para falar sobre boas práticas regulatórias e a busca de relatórios de impacto econômico para cada um dessas regulações. A gente está falando no âmbito do executivo, tem sido cada vez mais discutida a necessidade, né, e o aprimoramento desses relatórios, para que não aconteça como aconteceu agora, né, o decreto do IOF, que tinha um impacto enorme e que, enfim, não foi levado em consideração a situação, né, a realidade da sociedade, dos empresários, enfim. Então, o impacto econômico e financeiro, vou colocar assim também, né, de uma política pública, é importante, é um dos dados que normalmente a gente usa para tentar influenciar em políticas públicas, junto com o impacto social. Então, quando a gente faz o lobby, a gente tem que se preocupar muito com o discurso, né? Quem está recebendo o discurso? E qual é o discurso que vai ser mais aceito pelo nosso interlocutor? Às vezes é impacto econômico, às vezes é impacto social. Então, os dois, acho que eles precisam ser olhados, né? E precisam, enfim, ter ali suas nuances para cada um dos interesses que você vai defender. E esse é um exercício que a gente faz diariamente na nossa profissão, né? A gente vive uma democracia liberal, então é imprescindível que os profissionais de RIG, de relações governamentais, os lobistas, eles entendam justamente os desdobramentos econômicos de uma medida que venha ou do executivo ou do legislativo. E vice-versa, né? É um exercício que a gente também tem que fazer junto com o governo e com o poder legislativo, e a gente está buscando isso como IRELGOV junto com a MDIC, para que eles estejam mais abertos também a ouvir a sociedade nesse sentido. A gente sabe que muitas vezes uma fala de um ator político implica a bolsa cai, o dólar dispara, então é um exercício que eu acho que para os dois lados, né, do balcão, justamente quem está fazendo a política pública pensar nesses efeitos econômicos e quem está do lado de cá sempre levar essa visão, né, na busca da defesa dos interesses. É um exercício que a gente faz bastante aqui na Firjan. A gente tem uma área dedicada a estudos econômicos que eu utilizo muito. Então, de vez em quando vocês conseguem ver na mídia aí, né, o custo do Brasil ilegal. A gente conseguiu calcular tudo que o Brasil perde com as ilegalidades, contrabando, roubo de carga, roubo de energia elétrica, né, o quanto que isso impacta no orçamento do país. Agora a gente soltou números sobre a reforma da jornada de trabalho, uma pauta cíclica, vai e vem, a gente vai discutir isso muitas vezes ainda. Reforma tributária, enfim, são muitos assuntos que eu acho que a gente não consegue desatrelar desenvolvimento do país, desenvolvimento de políticas públicas efetivas sem olhar para a economia. As duas andam de mãos dadas. Perfeito. Bom, Patrícia, aqui o tempo passa rápido, né? E o tempo ótimo, né? Do podcast indica que o nosso fim, né? Mas que seja a primeira de muitas conversas. Eu queria te pedir, assim, considerações finais, assim, se você te ocorre algum ponto aqui que a gente não tenha coberto e que seja relevante da gente tratar nesse nosso primeiro encontro. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de falar sobre a minha profissão, que eu estudo há bastante tempo, que eu sou uma entusiasta acadêmica,
e que eu vejo que a gente precisa justamente disseminar que o que a gente faz é essencial para a manutenção da democracia. Agradecer a oportunidade de promover o IRELGOV, como eu falei, nós não somos uma associação, nós somos um think tank, a gente produz conhecimento e convidar, né, as pessoas que estão acompanhando aqui o podcast a conhecer um pouco mais do trabalho do IRELGOV, acessando o nosso site. A gente promove alguns encontros durante o ano, alguns produtos, missões, então quem tiver mais interesse sobre a área de relações governamentais pode acessar o nosso site, nos procurar, e eu fico disponível também para que, enfim, tirar qualquer dúvida, bater novos papos, estou super disponível para vocês aqui. Obrigada pela oportunidade. Bacana, muito obrigado.